sejam muito bem-vindos ao canal. O nosso tema da aula de hoje é poder normativo ou regulamentar. Então eu trouxe questões comentadas aí para que vocês vejam como é que esse poder tem sido pedido em provas, né? E trouxe também uma tabelinha inicial aqui com algumas diferenciações, algumas especificidades que estão dentro deste poder normativo ou regulamentar. Então, começando, qual é o conceito do poder normativo? Tá? O poder normativo é a prerrogativa da administração pública em editar normas gerais e abstratas com efeitos erga omnes, ou seja, para todos. Tá? E para que servem essas normas? Elas servem para complementar a lei, uma lei já existente, tá? E permitir a sua execução. Então, a administração pública, né, o poder executivo, ele não pode criar novas leis, né? Ele tem que se abster a explicar uma lei já existente, né, que foi criada aí pelo poder legislativo. Então, qual é a diferença entre o poder normativo e o regulamentar? O normativo, ele é o gênero, tá? Ele é a capacidade geral de autoridades administrativas para editar normas gerais dentro dos limites dessa lei. Por exemplo, resoluções, instruções normativas. Já o poder regulamentar, ele é uma espécie do poder normativo e ele é de competência privativa do chefe do poder executivo, tá? De editar regulamentos, ou seja, ele vai regulamentar uma lei, tá? E isso é feito por meio de decreto. A forma de fazer este regulamento é por meio de decreto. Então, para que vocês vejam bem a diferença, né? Eu trouxe aqui a ideia da pirâmide, né? Onde no topo está a Constituição Federal, né? Logo abaixo vem as leis, tá? E na base dela estão as outras normas que caracterizam aí o que? O poder normativo. Então, são as portarias, resoluções, instruções normativas e os decretos, sendo que os decretos está dentro do poder regulamentar. Por quê? Porque o poder regulamentar, ele é uma espécie do poder normativo, tá? O poder normativo engloba toda esta base, portarias, resoluções, instruções normativas e decretos, sendo que o poder regulamentar, ele é uma espécie do poder normativo. Então, a doutrina nos traz aí duas espécies de regulamentos, tá? Que são os regulamentos executivos, que visam a fiel execução da lei, não podem inovar, né, no ordenamento jurídico, e os regulamentos autônomos, tá, que são excepcionais, eles estão lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Isso são permitidas duas hipóteses de inovação, que é para fins de organização e funcionamento da administração pública, mas sem aumento de despesas e sem criação e extinção de órgãos, e também a extinção de cargos ou funções públicas, atenção, quando vagos. Então, tanto os regulamentos executivos como os regulamentos autônomos são de competência do chefe do Poder Executivo, tá, em todas as esferas, e a forma desses regulamentos são feitas por meios de decreto, tá? Mas e se a administração pública vier exorbitar este poder, né? Ali no momento que está fazendo um regulamento executivo para fiel execução da lei, e o chefe do Poder Executivo, porventura, vier a exorbitar, ele vem ali e inova no ordenamento jurídico, né? Quando, na verdade, ele não pode pelo regulamento executivo. Quem que vai controlar, né, essa exorbitância do poder? Então, o controle, ele é feito pelo próprio Poder Legislativo, tá? Que o Congresso Nacional, ele pode sustar atos que exorbitem do poder regulamentar, que está previsto lá no artigo 49 da Constituição Federal, inciso 5º. E também esse controle é feito pelo Poder Judiciário, que pode anular os atos ilegais, e a própria administração pública pelo princípio da autotutela, né? Onde ela pode anular os atos ilegais ou revogar atos inconvenientes ou inoportunos. Então, agora, para que vocês entendam como é que isso é pedido em prova, né, eu trouxe algumas questões aqui que eu vou fazer uns comentários rápidos, tá? Então, questão de número 1 da Banca CESP, de 2024. Um dos limites do poder regulamentar é de natureza formal, ou seja, a forma, tá? No sentido de que esse poder deve ser exercido mediante ato jurídico específico. A questão está correta, tá? Porque, sim, o poder regulamentar, ele, como eu havia demonstrado para vocês ali na tabelinha, até vou voltar lá, ele é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, tá? Para editar os regulamentos, e ele é feito por meio de decreto. A forma dele é feita por meio de decreto.
Portanto, a questão está correta, porque justamente um dos limites do poder regulamentar é de natureza formal, tá? Porque ele deve ser exercido mediante ato jurídico específico, ou seja, ele é privativo, né, do chefe do Poder Executivo e ele é expedido por meio de decreto. Correta, portanto, a questão. Questão 2. Banca CESP de 2025, bem atual essa daqui. O controle dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar é competência exclusiva do Poder Judiciário? Veja bem, a questão está errada, tá? Por quê? Porque justamente ela fala aqui em competência exclusiva. É justamente essa competência exclusiva que torna a questão errada. Porque, como vimos, né, o controle ele é feito tanto pelo Poder Legislativo, é o controle legislativo, que é o Congresso, que pode sustar atos normativos que exorbitem do poder regulamentar. É feito também um controle judicial, onde o judiciário pode anular os atos legais, e também pela própria administração pública e pelo princípio da autotutela. Portanto, quando a questão afirma ali que seria de competência exclusiva do Poder Judiciário, é onde está o erro da questão, tá? A questão, portanto, errada. A questão de número 3, ela vai na mesma linha da questão 2, tá? Também da Banca CESP, um pouquinho mais antiga. Eventual abuso do poder regulamentar pelo Poder Executivo, sujeito transgressor ao controle jurisdicional e o exercício da competência extraordinária do Poder Legislativo para sustar os atos administrativos dele decorrentes, correta, tá? Tá vendo que aqui ela não está limitando. Ela está dizendo que tanto o Poder Legislativo quanto o Judiciário podem, né, fazer esse controle dos atos praticados pelo Poder Regulamentar, tá? Ela não está limitando. Temos também, como a gente falou ali, a própria administração também pode, né, fazer este controle, tá? Mas veja bem que a questão ela não está limitando só ao Poder Executivo ou só ao Poder Judicial, né? Então isso quer dizer que está correta a questão, tá? Porque então ela diz, eventual abuso do poder regulamentar pelo Poder Executivo sujeito transgressor ao controle jurisdicional e ao exercício da competência extraordinária do Poder Legislativo para sustar os atos administrativos dele decorrentes. Correto, gente, é exatamente isso. Questão 4. Banca CESP 2022. Por meio do poder regulamentar, cabe à administração pública criar mecanismos de complementação das leis a fim de possibilitar a sua efetiva aplicabilidade? Correto, é exatamente esse, né, o conceito do poder regulamentar. Então, vocês imaginem uma lei geral, que ela traz ali várias atribuições, tá? O poder regulamentar, ele vai regulamentar essas atribuições. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar uma situação bem simples, uma receita de bolo. Vamos imaginar que a lei geral, ela é uma receita de bolo. Vem ali constando que você vai precisar de uma série de ingredientes e os instrumentos que você vai precisar para fazer esse bolo. Um fogão, tá? Uma batedeira, enfim. Mas não vai dizer quais são os ingredientes, a quantidade de ingredientes que você vai ter que usar para essa receita de bolo. Então, o poder regulamentar ele visa justamente fazer, trazer esta bem explicadinho, ele vai explicar melhor, tá? Esta receita de bolo que está lá na lei, mas ele não pode fugir, ele não pode aumentar, ele não pode criar regras novas, mas ele vai trazer ali, você vai usar tantas quantidades de farinha, tantas quantidades de ovo, enfim, ele vai te explicar o que está naquela norma geral ali. Então, é a função do poder regulamentar, né? Ele regulamenta uma lei existente, mas ele não pode criar. Então, a alternativa, ela traz justamente este conceito. Por meio do poder regulamentar, cabe à administração pública criar mecanismos de complementação das leis, a fim de possibilitar a sua efetiva aplicabilidade. Correta a questão. Questão 5, essa é da FGV, tá? A lei orgânica do município alfa e uma lei municipal específica estabelecem que o município assegurará e estimulará em órgãos colegiados, nos termos de decreto a ser editado pelo chefe do executivo, a participação da coletividade na formulação e execução de políticas públicas e na elaboração de planos, programas e projetos municipais na área de assistência social. Diante do recente aumento da população em situação de rua, o prefeito editou decreto instituindo a política municipal para a população em situação de rua e seu comitê gestor de acompanhamento e monitoramento, e dando outras providências. No caso em tela, um tema de poderes administrativos, o prefeito agiu com base direta no poder
é justamente aqui, gente, letra C, né? No poder normativo, tá? Pois se trata de uma norma complementar à lei para permitir a sua efetiva aplicação. Portanto, o prefeito, ao editar um decreto para instituir uma política pública já prevista na lei, tá? Ele está exercendo o poder normativo na espécie regulamentar. Por quê? Porque ele não criou uma política do zero, né? Porque isso já está na lei, mas ele utilizou o decreto para dar efetiva aplicação ao que a legislação municipal já determinava, caracterizando então a natureza complementar deste ato do prefeito. Então, a resposta da nossa questão é a letra C, norma de poder normativo, pois se trata de norma complementar à lei para permitir a sua efetiva aplicação. Por que não é o hierárquico, tá? Aí diz aqui, poder hierárquico, pois pode disciplinar políticas públicas em nível municipal, eis que é a autoridade máxima do local. Não se trata de poder hierárquico, tá? O poder hierárquico está ligado aí à organização administrativa, escalonamento de funções. Até pelo poder hierárquico, a administração pode criar normas de caráter interno, somente para aquele órgão ali, para organizar coisas internas da administração pública. Então, não tem nada a ver com o poder normativo ou regulamentar. Também não pode ser poder coercitivo, tá? Porque não existe poder coercitivo. Na verdade, o que existe é o poder de polícia e a coercibilidade, ele é um atributo do poder de polícia. Então, não tem também nada a ver com a nossa questão. Poder disciplinar também não pode ser, porque ele está ligado à ideia de punição em face do servidor público ou algum administrado que tem algum vínculo direto ou especial com a administração pública. Então, também não pode ser poder disciplinar. Também não é poder legislativo, tá? Porque o poder legislativo, ele faz parte dos poderes do Estado, tá? Que são legislativo, executivo e judiciário. Já os poderes da administração são poderes instrumentais, tá? Conferidos à administração para a realização do bem coletivo. Então, eles estão ligados aí ao poder hierárquico, ao poder disciplinar, poder de polícia e poder regulamentar. Portanto, a questão correta aqui é a letra C. Questão 6, também da banca CESP. Encontra-se dentro do poder regulamentar do Presidente da República a edição de decreto autônomo para a criação de autarquia prestadora de serviço público? Errado, gente, tá? Dentro das atribuições, tá, do chefe do Poder Executivo está previsto a edição de decreto autônomo, tá? Porém, ele é bem específico, está lá no artigo 86, inciso 6, artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. E ele só tem duas possibilidades, ele não trata da criação de autarquias. Ele é excepcional, né, e admitido em duas hipóteses, que é a organização e funcionamento da administração, quando não implicar em aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos, tá? E também ele prevê a possibilidade de extinção de cargos ou funções, mas quando vagos, tá? São só essas as duas hipóteses previstas no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Portanto, a criação das autarquias não está prevista nesta hipótese do artigo 84, inciso 6, ok? Além do mais, depois nós vamos ver na aula de autarquias que ela é criada por lei, enfim, ela tem todo um outro tipo de procedimento, ela não pode ser criada por decreto. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que seja útil esse material para vocês, né, conseguirem estudar o poder normativo ou regulamentar. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscrevam no canal, um abraço a todos e até a próxima!